Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. Muito prazer, eu sou Esteves e no vídeo de hoje vamos falar sobre Ter Stegen, que é disputado por Manchester City e Manchester United. Deco tem reunião com a agente de Nico Williams. Bayer Leverkusen tem um novo alvo para o lugar de Wirtz, que é Brahim Dias, reserva do Real Madrid. Dusan Vlahovic quer jogar na Premier League. Napoli e Arsenal monitoram o zagueiro Alexandro, aquele que se destacou pelo Brasil na última data FIFA, e muito mais. Sem muita enrolação, já fortalece o vídeo com seu like e considere se inscrever se você for novo e curtir o conteúdo. Não esqueça, claro, também de comentar a sua opinião sobre as notícias. Agora sim, seguimos com o vídeo de hoje. Após o fim do empréstimo, o zagueiro Odilon Kossounou, de 24 anos, assinou em definitivo com a Atalanta da Itália, a um custo de 20 milhões de euros, e deixa o Bayer Leverkusen da Alemanha. Ainda na Itália, o Napoli confirmou a contratação do jovem zagueiro Luca Marianucci, de apenas 20 anos. Ele assinou até meados de 2030 e deixa o Empoli, também da Itália, a um custo de 9 milhões de euros. O Estudiantes da Argentina abriu conversas pelo zagueiro Agustín Rogel e tenta avançar nas negociações. O uruguaio de 27 anos tem contrato de empréstimo com o Internacional até o fim deste mês e retorna ao Hertha Berlim da Alemanha, que não deve dificultar a saída, que aliás, ele tem contrato por lá até o meio do ano que vem. A informação é do jornalista argentino Uriel Yugut. Segundo o mesmo jornalista, o Vélez Sarsfield da Argentina negocia a contratação do volante Paul Fernandes, que está livre no mercado após rescindir seu contrato com Fortaleza. As negociações estão em andamento e o time argentino trata com otimismo a chegada do jogador. Contratado no início do ano pelo Sporting de Portugal, o atacante Biel não conseguiu se firmar e pode estar voltando ao Brasil no meio deste ano. O Grêmio é um dos times que já manifestou interesse no jogador. No entanto, agora Botafogo, São Paulo e Atlético Mineiro se juntam ao time gaúcho. Foi o que revelou o jornal português A Bola. O Porto de Portugal tem interesse no zagueiro Kevin Lomónaco, que tem 23 anos e pertence ao Independiente da Argentina. Real Betis da Espanha já teve uma oferta recusada e o West Ham da Inglaterra seria outro interessado no jogador. Foi o que revelou o jornalista Uriel Yugut. O jogador estava emprestado até o meio deste ano junto ao Bragantino e o Independiente pagou cerca de 3 milhões de euros para tê-lo em definitivo, e então já deve revender o defensor por um valor acima do que esse. Se fala em mais de 10 milhões de euros. O Everton da Premier League tem interesse de repatriar o volante Fred, de 32 anos, que tem contrato com o Fenerbahçe da Turquia até o meio de 2027. O seu valor de mercado gira na casa de 12 milhões de euros. Ele só deve ser vendido por um valor neste patamar. A informação é do jornal turco Otakivin. Só destacando que recentemente ele chegou a ser especulado no Internacional e também no Atlético Mineiro. Ambos os times monitoram sua situação, mas uma vinda ao Brasil neste momento é bem inviável. O Tottenham reacendeu um desejo bem antigo, que é o capitão do Brentford, Christian Norgard, de 31 anos, segundo revelou o jornalista Steve Kay. Hoje o seu contrato por lá vai até o meio de 2027 e ele tem um valor de mercado na casa de 11 milhões de euros. O jogador estaria contente no Brentford neste momento, porém um projeto com os Spurs pode mudar totalmente a ideia, ainda mais que o time vai disputar a próxima Champions League. O Milan da Itália fez uma proposta pelo meia Ardon Jassari, de 22 anos, que pertence ao Clube Bruges da Bélgica. A proposta pelo suíço seria na ordem de 27 milhões de euros, bem abaixo do pretendido pelos belgas, que é algo na casa de 35 milhões. A informação é do jornal italiano Calciomercato. E só para atualizar, uma notícia que eu dei aqui no canal nos últimos dias é que o Mônaco da França continua negociando com o meia francês Paul Pogba, que está livre no mercado após deixar a Juventus da Itália. Segundo o jornal da Sky Sports, o Mônaco vem progredindo nas negociações e em breve o negócio deve ser concretizado. O jogador recebeu consultas também da MLS e da Saudi Pro League, porém prioriza ficar na Europa, onde a proposta do Mônaco seria de um contrato válido por 2 anos. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Aston Villa tem interesse e entrou em contato com o atacante Jesus Rodrigues, que pertence ao Real Betis da Espanha. O jovem de apenas 19 anos está avaliado em 30 milhões de euros e tem contrato com o time espanhol até o meio de 2029. Recentemente, o jornal britânico Daily Mail já revelou que Chelsea e Liverpool também tinham interesse no jogador. Inter de Milão, Atlético de Madrid, Chelsea, entre outros clubes, avaliam a contratação do atacante Nick Vujicic, que tem 23 anos. O alemão se destacou nesta temporada pelo Stuttgart e só sai mediante uma boa proposta. Em 33 jogos nesta temporada, ele marcou 17 gols e deu ainda 3 assistências. A informação foi publicada pelo diário espanhol AS. Além desses 3 times, mais equipes devem tentar o jogador nesta janela.
E o Bayer Leverkusen da Alemanha tem um novo alvo para o lugar de Florian Wirtz, que é Brahim Dias, reserva atualmente no Real Madrid, mas que tem um papel bem importante por lá, por isso uma saída é bem complicada. Ele só deixa o time merengue mediante uma boa proposta, mas o que pode pesar e fazer o jogador forçar uma possível saída é que o Bayer Leverkusen pretende dar um papel de protagonista ao jogador e que ele jogue com mais regularidade, sendo claro o titular, bem diferente do que é hoje na capital espanhola, foi o que revelou o portal Fichajes. O jogador de 25 anos está avaliado em 40 milhões de euros. E o centroavante do Sam Vlahovic pretende jogar na Premier League na próxima temporada e negocia hoje com o Manchester United. Porém, os Red Devils têm outras prioridades no mercado, como Bryan Mbeumo do Brentford e Viktor Gyökeres do Sporting. O sérvio de 25 anos é alvo também de times como Nottingham Forest, Milan e Fenerbahçe, foi o que revelou o jornalista italiano Rudy Galetti. Atualmente o jogador tem contrato com a Juventus da Itália até o meio do ano que vem e está avaliado em 45 milhões de euros. Por sua vez, o time de Turim está disposto a vendê-lo e aguarda propostas, até mesmo já está no mercado buscando um substituto à altura. E aí, na sua opinião, onde você acha que do Sam Vlahovic se encaixaria melhor? Comente aí. Titular e destaque do Brasil nesta última data FIFA, o zagueiro Alex Sandro despertou o interesse do Napoli da Itália e do Arsenal da Inglaterra, que fizeram contatos recentemente pelo defensor de 25 anos e estão monitorando sua situação junto ao Lille da França. Membros da scout dos clubes estiveram na Neoquímica Arena nesta última semana para acompanhar a partida da seleção brasileira diante do Paraguai. E entre os jogadores então observados na amarelinha estava Alex Sandro, foi o que revelou o site All Sport. Hoje o seu valor de mercado está na casa de 20 milhões de euros. Ele possui contrato com o time francês até o meio de 2028, e então sabemos que ele só sai por um valor bem acima do que esse. Ainda mais que hoje ele está bem valorizado no mercado. Alex Sandro inclusive vem de uma temporada de destaque pelo time francês e nesta última data FIFA então foi o principal nome da seleção brasileira. Eu gostei muito de vê-lo e eu acho que ele se firmou e deve ser titular na sequência com o técnico Carlo Ancelotti. E aí, na sua opinião, seria melhor para ele jogar no Napoli ou no Arsenal ou em outro time? Comente aí. Em entrevista ao jornal Sky Sports, Hassan Senticaia, agente de Viktor Gyökeres, garantiu que ele pode deixar o Sporting de Portugal em breve caso receba uma proposta entre 60 e 70 milhões de euros. Recentemente, o presidente do time português garantiu que ele não sai por menos de 70 milhões. Porém, isso deixou o sueco furioso, visto que ele já deixou claro a sua intenção de deixar o time português, mas o clube não tem facilitado a sua saída. Arsenal, Manchester United, entre outras equipes, são apontados como interessados no sueco, sendo os Gunners como os grandes favoritos neste momento. A novela Gyökeres ainda vai dar o que falar. Assim que eu tiver novidades, eu trago aqui no canal, então já se inscreve e ative as notificações. Deco, diretor esportivo do Barcelona, teve um encontro com Félix Tainta, agente de Nico Williams, que pertence ao Athletic de Bilbao. A reunião foi para analisar as opções e tentar um possível acordo, mas até o momento não houve avanço. Com cláusula na casa de 62 milhões de euros, o jogador é alvo ainda de Arsenal e também do Bayern de Munique, que estão melhores financeiramente e podem levar uma vantagem diante do Barça. Apesar disso, a fonte destaca que a prioridade do jogador, caso deixe o Athletic de Bilbao, é continuar na La Liga. Bom, o futuro então dele está totalmente aberto neste momento. Ele deve movimentar bastante esta janela, tendo esses três times como os grandes interessados neste momento. O que é fato, o Barcelona tem interesse, mas avalia um jeito mais viável para contratá-lo, muito por conta das questões financeiras. Já o time de Munique também já teve conversas com a agente do jogador e teve pelo menos 2 encontros. Ele é um alvo antigo e novamente é uma grande prioridade para a próxima temporada. Já o Arsenal não fez movimentos cruciais pela sua contratação neste momento e tem outras prioridades no mercado. Enfim, veremos então o futuro do Nico Williams. Será que ele deixa ou fica no Athletic de Bilbao para a próxima temporada? Manchester City e Manchester United disputam a contratação do goleiro Ter Stegen de 33 anos, tratado como negociável pelo Barcelona. Juan Garcia está muito próximo de ser anunciado pelo time catalão e o alemão tem mais 3 anos de contrato, porém pode antecipar a sua saída com a chegada deste novo jogador, foi o que revelou o portal inglês Talk. Por sua vez, os dois times ingleses buscam goleiros no mercado para a próxima temporada, um para o lugar do brasileiro Ederson e outro para o lugar de André Onana. Enfim, até o momento não há propostas e nem negociações em curso, mas o time catalão vê com bons olhos uma venda e aguarda propostas. A ideia é já reformular o setor e dar oportunidade a Juan Garcia. Na sua opinião, o Barça acerta neste movimento em já trocar Ter Stegen ou você acha que deveria manter ele por pelo menos mais um ano? Comente aí.
Contratado em janeiro deste ano pelo Al Nassr da Arábia Saudita por 77 milhões de euros, proveniente do Aston Villa, o centroavante John Duran, de apenas 21 anos, estaria passando por alguns problemas pessoais e isto estaria afetando seu desempenho na equipe. Por isso, o time saudita está disposto a negociá-lo já na próxima janela, onde o empréstimo é visto com bons olhos e já tem até interessados. Foi o que revelou o jornal árabe Ar-Riyadiyah. Na imprensa inglesa, times como Fulham e Wolverhampton são apontados como interessados, mas até o momento não há negociações e nem propostas. Assim que eu tiver novidades então, eu trago aqui no canal e falo onde o colombiano pode jogar. O mercado da bola de hoje então fica por aqui, um vídeo com bastante notícias, então se você gostou, já fortalece com seu like e inscreva-se aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Não esqueça de comentar a sua opinião e desse modo podemos trocar uma ideia. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, desejo a todos um ótimo e abençoado final de semana e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Falou, valeu e fui!